Preço do milho irá continuar caindo no Brasil? Você que atua nesse mercado sabe da importância desse momento em que nós estamos vivendo, nos aproximando já da reta final da colheita de milho de segunda safra no Brasil, e você tem percebido o movimento de queda do preço do milho nos últimos dias. Por isso é importante nós fazermos uma análise com base em dados de produção, em dados de consumo, em dados de exportação, para que a gente possa fazer uma projeção das possibilidades do preço do milho no mercado interno brasileiro. Então fique conosco para mais esse vídeo. Nós estamos com uma produção de milho muito acima do volume que nós tivemos no ano passado. A colheita de milho de segunda safra, que já está se encerrando em boa parte do Brasil, teve um índice de produtividade muito bom na maior parte das regiões. Eu quero mostrar para vocês nessa análise o gráfico para que possamos identificar o que aconteceu no preço do milho aqui no mercado interno brasileiro. Então você irá ver no gráfico, que é o indicador de preço do milho, o indicador CPEA, indicador milho Exalc BMF Bovespa, nos últimos 6 meses. E você pode ver nesse gráfico que houve uma queda de 28% no preço do milho nos últimos 6 meses. Em março de 2025, nós estávamos com o preço na faixa de valor próximo a R$ 90 a saca. E agora, em agosto, na primeira semana de agosto, nós estamos com preço de R$ 63,90. Esse é o indicador BMF Bovespa. É claro que para outras praças do Brasil nós temos preços diferentes. Por exemplo, no Mato Grosso, hoje nós estamos vendo preço do milho na faixa de R$ 40 a R$ 45 o preço da saca para entrega no mercado disponível. E para milho 2026, nós estamos vendo preços na faixa de R$ 30 a R$ 35 para o produtor que deseja já fazer um travamento pensando na safrinha 2026. Então, essa dinâmica de queda do preço do milho, inclusive nós já estávamos alertando, se você olhar aqui no nosso canal do YouTube, você verá um vídeo que foi gravado em março desse ano falando sobre essa forte possibilidade de queda do preço do milho em função do maior volume que estava sendo estimado para a colheita no Brasil. Então é importante a gente entender essa dinâmica porque ela traz reflexos não apenas para o produtor de milho, como também para toda a cadeia produtiva que depende do milho como insumo, como, por exemplo, para os pecuaristas de corte, os confinadores, os pecuaristas de leite, toda a atividade de suinocultura, de avicultura, que tem a sua rentabilidade fortemente atrelada ao preço do milho. Então, para a gente entender um pouco também o porquê do preço do milho ter caído tanto, como nós vimos no gráfico anterior, uma queda de 28% em 6 meses, nós vamos mostrar para você agora o quadro de produção de milho de segunda safra no Brasil. Esse quadro é o quadro do relatório da Conab, o último relatório que a gente tem disponível agora. Então, você pode dar uma olhada. E nós temos as principais regiões produtoras de milho segunda safra, o Centro-Oeste, com uma safra estimada em 74 milhões, você pode ver aí na terceira coluna, Centro-Oeste, 74,17 milhões de toneladas de milho que foram colhidas, na verdade estão ainda em finalização essas colheitas, essa é a estimativa de safra atual. Isso representa um aumento de quase 12%, 11,9% de aumento em relação à safra anterior. Estamos falando aí de praticamente 8 milhões de toneladas a mais de milho que estão sendo colhidas nessa safra no Centro-Oeste. E se a gente olhar agora também na região Sudeste, também houve um aumento de 19,9%, e na região Sul, aí no estado do Paraná, também um aumento de mais de 4 milhões de toneladas na produção de milho de segunda safra, que representa
uma safra de 16,6 milhões de toneladas, né? Um aumento de 33% da produção de milho segundo a safra 24/25 em relação ao ano anterior, tá? E a gente chama atenção aqui para o Mato Grosso, que é o principal estado produtor. Também no Mato Grosso do Sul, nós tivemos um forte incremento em relação ao ano passado, quando teve uma perda produtiva em função do clima. Nesse ano, o clima ajudou mais e a safra do Mato Grosso do Sul com um volume de 47% acima esse ano em relação ao que foi colhido o ano passado, tá certo? Então, esse é o quadro de produção de milho de segunda safra que ajuda a gente a entender que no Brasil, né, olhando de novo, eu vou pedir para colocar novamente o gráfico na tela. Se nós olharmos ali na última linha, o Brasil está produzindo, né, essa é a estimativa até o momento, de 104,5 milhões de toneladas de milho de segunda safra, que representa um aumento de próximo aí a 14 milhões e meio de toneladas a mais em relação ao ano passado, ou seja, um aumento de 16,1% na produção de milho de segunda safra no Brasil, e esse também é um dos fatores que nos ajudam a entender o porquê dessa queda tão expressiva do preço do milho. Agora a gente sabe, nós olhamos o quadro de produção que nos traz a oferta de milho para o mercado interno. Para a gente entender o componente de preço, nós precisamos entender agora o lado da demanda, o lado do consumo, seja consumo do milho no mercado interno, seja a demanda de exportação, aquele volume que o Brasil comercializa para outros países. Então, eu vou colocar agora para você na tela esse quadro de oferta e demanda de milho. Então, nós podemos ver, eu quero chamar a atenção aqui para a última linha da safra 24/25, né? Nós temos uma produção de 131 milhões de toneladas, 131,9 milhões de toneladas na safra 24/25. É um aumento aí de mais de 15 milhões em relação ao ano passado. Lembrando que aqui nesse quadro a gente também está contabilizando o milho de primeira safra, né? Somando com o milho de segunda safra, nós temos esse volume de 131,9 milhões de toneladas de produção. O consumo no mercado interno é de 89,9 milhões de toneladas. Nós tivemos aí um aumento aí praticamente de 6 milhões de toneladas em relação ao ano passado, em relação à safra 23/24. Temos um consumo maior de milho, seja por conta também da demanda de milho para a produção de etanol, principalmente no Mato Grosso e Goiás, onde nós temos maior volume de produção de etanol de milho, também na cadeia de carnes, avicultura, suinocultura, que também demandaram maior volume de milho para a safra 24/25. Agora, do lado da exportação, nós temos uma queda. A safra 24/25, estimativa de exportação de 36 milhões de toneladas, é uma queda em relação ao volume do ano passado, que foi de 38,5 milhões de toneladas. Então, olhando aqui nesse quadro, se você olhar nas duas últimas colunas, nós temos uma demanda total de milho para a safra 24/25 de 125,9 milhões de toneladas, o que representa um aumento aí de praticamente 3 milhões e meio de toneladas em relação à safra passada. E o que eu chamo a atenção, porque é esse número que representa o principal componente de precificação do milho, não só do mercado disponível, do mercado atual, mas também para o mercado futuro, que é a coluna de estoque final. Essa última coluna, que você pode ver na tabela, nós temos uma estimativa de estoque final de milho, que é a diferença entre aquilo que é produzido e aquilo que é consumido. Nós temos um diferencial aí de estoque final de 9,5 milhões de toneladas. É muito acima do que nós tivemos na safra 23/24, que foi de 1,8 milhão de toneladas de estoque final. Nós estamos praticamente aí 4 a 5 vezes um volume acima, né, do estoque final da safra 24/25 em relação à safra 23/24. Então, isso é um dos fatores
que acaba trazendo essa maior pressão no mercado do milho, com essa queda que nós estamos vendo. E agora, para a gente finalizar com o último quadro, eu quero mostrar para você como está a evolução de comercialização do milho. Os produtores estão adiantados ou eles estão atrasados em relação à comercialização do milho. Eu vou mostrar para você o quadro de comercialização de milho no Mato Grosso, que você pode ver o quadro do IMEA. E se nós olharmos, é o quadro de julho, que é o quadro mais recente que a gente tem disponível, você pode ver que para a safra 24-25, nós temos 50,9% do volume de milho comercializado. E comparando-se isso com o ano passado, com a média de 5 anos, que é essa linha da parte de cima, né? Essa linha descontínua, né? A gente tem 65,8% do milho. Essa é a média de comercialização de 5 anos. Ou seja, se nós olharmos a atual safra 24-25, é praticamente 15 pontos percentuais atrás. O produtor está segurando mais, está mais demorado a comercialização dele em relação à média dos anos anteriores. Então é isso que a gente tem visto. É claro que no Mato Grosso a tendência é que a comercialização seja mais rápida do que as outras regiões do Brasil, até porque lá a gente tem mais operação de barter, com venda antecipada através das operações de CPR também. Mas se a gente olhar numa média do Brasil, também nós temos um nível de comercialização mais atrasado do que aquele que nós tínhamos nos anos anteriores. Então, é importante a gente olhar todos esses aspectos. Nós temos uma estimativa de estoque final muito acima daquela que nós tivemos o ano passado, por conta da melhor produtividade, da melhor produção do milho de segunda safra. Nós temos um nível de comercialização um pouco mais atrasado. Nós temos também o câmbio, né? Saiu aí da faixa de R$ 6,00 no final, aliás, de R$ 5,60, né? Que nós tínhamos no final de julho, chegando aí agora a níveis próximos a R$ 5,40, R$ 5,45. Nós estamos vendo muita entrada de dólar no Brasil, por conta da alta taxa de juros que nós temos aqui, a taxa Selic a 15%, então aumentam as operações de carry trade, que nós chamamos, né? São investidores captando dinheiro a taxa de juros mais baixa em outros países, como no Japão, Estados Unidos, União Europeia, e trazendo dinheiro para o Brasil para se valer desse maior rendimento pago aqui pelos títulos atrelados à taxa Selic, e isso aumenta a rentabilidade e traz uma pressão de valorização da nossa moeda, o que significa preço de exportação mais baixo, né, para quem vende, seja na cadeia de soja, de café, de milho. Então esse também é um ponto de atenção. E nós temos que nos lembrar também, isso é um ponto que eu chamo muito a atenção, a gente sempre fala isso nos cursos, nas palestras, nós estamos nos aproximando do momento de vencimento das operações de crédito de milho safrinha. 30/8, 30/9, a maior parte das CPRs vencem nesse período. Então o produtor ele tem uma pressão agora nesse mês de agosto e também no mês de setembro para vender o milho. Vai ser difícil o produtor conseguir segurar, porque precisa segurar, né, a produção de milho, porque precisa vender para conseguir honrar os compromissos com as revendas, com as cooperativas, com os bancos, com as indústrias. E é muito difícil também hoje para o produtor, com o atual nível de taxa de juros, ele segurar a produção para fazer uma renegociação do seu pagamento, ou seja, para conseguir uma linha de crédito de estocagem também, que está com taxas de juros mais elevadas. Então, a taxa de juros elevada é um ponto que dificulta o fato do produtor segurar o milho para aguardar um preço melhor, um preço mais favorável. E o que nós temos visto é que existe uma pressão muito forte hoje no mercado do milho por conta do maior volume produzido. Isso está se traduzindo nessa queda dos preços. É claro que nós estamos num momento de concentração de colheita e a tendência é que o mercado fique com preço mais baixo. Mas com o atual nível de estoques que nós temos, vai ser difícil a gente ver uma recuperação até o final do ano com o atual quadro de consumo e de exportação de milho que nós temos no Brasil. Então, essa é a nossa análise, a nossa atenção. Se você gostou do vídeo, curta,
compartilhe com seus colegas, inscreva-se aqui no nosso canal e nós lembramos que estão abertas as inscrições para a próxima turma do curso de Gestão de Riscos de Crédito no Agronegócio. Você que atua na área de riscos e de crédito está convidado a participar conosco. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para você se inscrever e conhecer o nosso projeto, tá bom? Então, obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.